E a diretoria do Corinthians pode estar aguardando propostas acima de 600 milhões de reais para fechar um novo acordo pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. Informação garante que o Ramon e o Emiliano Dias querem o meia peruano André Carrilho no Internacional em 2026 e o volante José Martínez sumiu e até o momento não se sabe o que aconteceu com o jogador que não compareceu em nenhum dos trabalhos na última semana no CT Dr. Joaquim Grava. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mistério no Corinthians. O volante José Martínez não apareceu em nenhum dos trabalhos que aconteceram no CT Dr. Joaquim Grava na última semana. O Martínez virou tema de mistério dentro do Corinthians. O volante não se reapresentou junto com o elenco na última quarta-feira, dia 8, após 3 dias de folga concedidos pelo treinador Dorival Júnior, todo o departamento de futebol. E já acumula 3 faltas seguidas. Na última quarta-feira, quinta, sexta e também os trabalhos do último domingo, dia 12 de outubro, o Martínez não apareceu. Inicialmente, o jogador informou que enfrentava problemas pessoais, mas o Corinthians acabou optando pelo silêncio e não mencionou as ausências dele em nenhuma das notas oficiais. A postura do jogador, pelas informações, tem irritado o treinador Dorival Júnior, que não deverá incluí-lo na lista de relacionados para o clássico de depois de amanhã, contra o Santos na Vila Belmiro, destacando que a diretoria do Corinthians aguarda o retorno do atleta para ouvir a versão dele e aí depois analisar quais as medidas disciplinares serão adotadas. Martínez, que é considerado um dos homens de confiança do treinador Dorival Júnior, acabou sumindo, até agora ninguém sabe, destacando que esse sumiço do Martínez só foi descoberto nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, pelo meu timão. Antes disso, como eu disse, desde quarta-feira ele não apareceu e ninguém havia ficado sabendo de nada até o meu timão ter colocado as informações. Então vamos aguardar o retorno do jogador para sabermos o que aconteceu. A minha opinião quanto a esse sumiço do Martínez é a seguinte, no mínimo estranho. Estamos falando de um jogador que sempre demonstrou muita responsabilidade. Estamos falando de um jogador que é um dos homens de confiança do Dorival Júnior, um jogador muito dedicado dentro de campo e fora de campo. O Martínez é um jogador que pelo menos nunca recebemos nada dele de coisas relacionadas a problemas extracampo. Então, primeiramente, aguardar o retorno do jogador e aí ele colocar, explicar o que realmente aconteceu, antes de repente eu vir aqui falar para vocês que o Martínez está errado e tudo mais, ou também de repente de falar que o Martínez está certo. Não tem como fazer nada antes da reapresentação do jogador, absolutamente que fica aqui a minha versão que o Martínez poderia ter dado maiores explicações à diretoria, ao departamento de futebol. Pode ser que ele tenha explicado e ninguém ainda está sabendo. Então vamos aguardar o retorno do Martínez, tudo certinho, para sabermos exatamente o que aconteceu. E agora vamos falar sobre André Carrilho. Tem jornalista que garante que o Internacional de Porto Alegre está de olho no meio-campista peruano, que é um dos principais jogadores do timão. Carrilho está fora dos gramados desde o início do mês de agosto. Mais precisamente, no dia 6 de agosto, o Carrilho acabou sofrendo uma lesão ligamentar no tornozelo no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o arquirrival. Carrilho, que passou por cirurgia e já vem no processo final de sua recuperação. O jogador, alguns dias atrás, entrou no processo de transição, avançou na sua recuperação, deixando o departamento médico e passando a fazer os primeiros trabalhos em campo. Então o jogador vem avançando e em breve será opção novamente para o Dorival Júnior. O Carrilho
ele chegou ao Corinthians no ano passado a pedido do Ramon Dias e do Emiliano, com quem ele já havia trabalhado no Al Hilal. O Ramon e o Emiliano deixaram o Corinthians no mês de abril e acabaram se acertando recentemente com o Internacional de Porto Alegre. Segundo informações do jornalista Lucas Colar, o Internacional de Porto Alegre, através dos pedidos tanto do Ramon quanto do Emiliano, vão pedir, aliás, já pediram a contratação do Carrilho para a próxima temporada no Internacional. O desejo do Internacional é contar com o jogador, pelo menos pelas informações do jornalista. Lembrando que o Carrilho tem contrato com o Corinthians até o final de 2026 e absolutamente que o Corinthians não deverá facilitar a saída do jogador. Então, mesmo machucado, mas o Ramon e o Emiliano conhecem o Carrilho, foram eles os responsáveis pela vinda do Carrilho ao Corinthians. Então, pelas informações, o Ramon e o Emiliano agora querem levar o Carrilho para lá. A minha opinião quanto a essa informação que o Ramon Dias e o Emiliano Dias querem o Carrilho no Internacional é a seguinte. Primeiramente, o Ramon e o Emiliano, eles têm os direitos deles de quererem o jogador que eles quiserem. Agora, existe um abismo gigantesco entre o Ramon, o Emiliano e o Internacional quererem o Carrilho e o Corinthians negociar o Carrilho com eles. Existe uma rivalidade muito grande entre Corinthians e Internacional. Não existe, por exemplo, o Corinthians facilitar alguma coisa para o Internacional da mesma forma que o Internacional não facilitaria alguma coisa para nós. Então, se o Internacional quer o Carrilho, que pague a multa rescisória do jogador. Eu particularmente não sei informar para vocês quais os valores da multa rescisória do Carrilho para o futebol brasileiro, mas eu acredito que deve ser no mesmo padrão do que a diretoria fez para outros contratos, multas de 80, 100 milhões de reais para se resguardar mesmo. Então, não sei dizer exatamente para vocês os valores, mas não vejo uma negociação fácil. Então, para o Internacional levar o Carrilho, primeiro eles precisam se acertar com o jogador e depois pagarem o Corinthians para a saída do atleta. Eu, particularmente, acredito que o desejo do Carrilho será permanecer no timão, mas absolutamente que não tem nada garantido. Vamos aguardar se realmente teremos alguns avanços. Estamos no mês de outubro, mercado da bola somente a partir do encerramento da temporada, mas já estão surgindo essas informações que o Ramon e o Emiliano querem o Carrilho por lá. É como eu disse, eles podem querer, agora entre eles quererem, conseguirem contratar o jogador, aí são coisas totalmente diferentes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a busca do Corinthians, a busca que o Corinthians vem fazendo no mercado para tentar atrair novas receitas, novos valores no espaço master da camisa. Conforme nós já estamos acompanhando há algumas semanas, o Corinthians quer atualizar os valores do espaço da área mais nobre da nossa camisa e já temos informação que fala do que a diretoria pretende em relação aos novos valores. Conforme todos sabemos, o Corinthians vive uma situação caótica em relação às suas finanças, infelizmente, com dívidas que já estão chegando a 2 bilhões e 700 milhões de reais, a situação financeira do Corinthians ela vai se complicando cada vez mais. Nem preciso ficar detalhando para vocês o que ou para quem o Corinthians deve. Então o Corinthians precisa de dinheiro. Sabemos que o Corinthians trabalha para fechar um novo number rights e também um novo patrocínio no espaço master da camisa ou de repente até atualizar com a atual patrocinadora, que é a Esportes da Sorte. Alguns dias atrás eu informei a vocês, uma informação aliás do Trivela, que o Corinthians notificou a Esportes da Sorte avisando que vai abrir negociações com outras empresas porque quer aumentar os valores e nesse mês de outubro a multa rescisória para a saída da Esportes da Sorte caiu para 30 milhões, então o Corinthians trabalha para novos valores. Na questão de valores, ainda tínhamos algumas diferenças em relação a, por exemplo, quanto a diretoria do Corinthians pretende. Eu havia informado a vocês, eu sempre falei a vocês que a intenção da diretoria do Corinthians é pelo menos dobrar
os valores atuais que nós temos da Esportes da Sorte. E pelas informações do GE, realmente é isso, bate com as nossas informações. Pelas informações do GE, o Corinthians recebe hoje 103 milhões de reais por ano da Esportes da Sorte, um contrato de 3 anos. Então estamos falando de uma totalidade de 309 milhões de reais. A intenção é dobrar esses valores. Então, falando em o dobro disso, estamos falando de uma totalidade de 618 milhões de reais. Um Corinthians que busca 206 milhões de reais por ano. Pelas informações do GE, volto a dizer a vocês que eu já recebi informações de dentro do clube que a intenção é chegar a 700 milhões de reais na totalidade desse contrato, mas absolutamente que a diretoria do Corinthians, mediante as necessidades, claro que aceita diminuir um pouco esses valores. Então, a diretoria do Corinthians, pelas informações do GE, aguarda propostas de pelo menos 618 milhões de reais para fechar um novo acordo pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. A minha opinião quanto a essa informação do GE é a seguinte. Primeiramente, não tem como sabermos exatamente quais os valores que o Corinthians vai fechar, na verdade, esse novo acordo. Por exemplo, hoje estamos falando de 309 milhões de reais a totalidade do contrato com a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte vai tentar continuar? Eu acredito que sim. A Esportes da Sorte vai pagar esse dobro que o Corinthians quer? Condições eles têm. Então, de repente, com o aceite do Esportes da Sorte, absolutamente que isso pode fazer o Corinthians ter propostas ainda maiores. Por quê? Se quem está aceita dobrar, quem de repente quiser vir, como por exemplo, temos informações que a Betano quer, pode sim tentar cobrir, por exemplo, a proposta. Ou de repente, se a Betano aceita pagar esses 618 milhões que o Corinthians quer, pode ser que a Esportes da Sorte tente cobrir. Então, o que o Corinthians precisa é receber propostas, pelo menos com valores próximos do que o clube quer. É o que eu sempre falo a vocês, o Corinthians precisa se valorizar. O Corinthians necessita se valorizar. Então, isso parte de um grande acordo de patrocínio no Espaço Master. Há quem diga que o Corinthians quer fechar o combo, Espaço Master e o Number Rights da Neoquímica Arena. Então, ainda são negociações complicadas, estamos falando de muito dinheiro, mas o importante é que hoje o Corinthians visa continuar se valorizando. O departamento de marketing, diretoria de marketing, visa a valorização cada vez mais da marca. Eu falo para vocês, Corinthians tem condições sim de fechar por valores 618, 650 até 700 milhões de reais nesse novo acordo do Espaço Master. Basta ter paciência e saber negociar. Então o Corinthians aguarda essa proposta de acima de 610 milhões de reais, 618. Então isso é importante. Eu acredito que a partir de agora começaremos a ter avanços sobre essas possibilidades aí de um novo acordo, lembrando que nesse mês de outubro a multa caiu para 30 milhões para a saída da Esportes da Sorte. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham que aconteceu com o volante José Martins para ele ter sumido? E sobre essa informação que o Ramon e o Emiliano querem levar o Carrilho para o Internacional no ano que vem. O que vocês pensam disso? E essa informação que o Corinthians quer dobrar os valores do patrocínio Master da camisa. O que vocês pensam? Será que realmente um grande acordo deverá ser fechado em breve? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!